Agora, gente, a gente vai para nossa próxima atração, vou chamar de atração aqui, né? Hoje, todo dia de artistas. Quem vai falar aqui com a gente é o Luiz O'Hara, ele é Head de Financial Market da Semantics e vai falar sobre Open Finance, né? Compartilhamento de dados entre vários players. Então, ela já está aqui com a gente. Bem-vindo! Salva de palmas, galera! Vida! Obrigado por me chamar de atração. Um grande... Atração é coisa de artista, hein? Não, pois é. Dá o show, dá o show. Tentarei. Bom dia, gente. Obrigada. Como disse a Rafa, sou Luiz O'Hara, Head de Finance da Semantics. Semantics aqui, um grande parceiro da Vindi, e, aliás, agradeço aqui a Vindi pela oportunidade de estar compartilhando um pouco da nossa visão, né, da importância do dado e como é que você consegue fazer com que o dado ganhe valor. Então, o tema da minha palestra aqui é além das integrações, que é o tema daqui da nossa parceria com a Vindi, né, e como a gente extrai valor do Open Finance com uso de integração de pagamento e análise de dados. Na Semantics é uma empresa que a gente é focado em dados, né? Uma empresa de analytics. A gente fala que all about data, tudo é dado. Eu sou o cara de finanças, né? Acredito sim que tudo é dado, mas para mim dado é o novo capital. E um pouquinho uma definição técnica: capital é o quê, né? Capital é o estoque de todo o seu esforço do passado. Tudo que você acumulou vira capital. E capital, gente, numa economia capitalista, onde vivemos, é a base, o insumo principal para você conseguir rodar uma economia, né? E no mundo digital, qual que é esse capital? Qual que é o maior patrimônio que uma empresa tem que resgatar, que tem que guardar? É o dado. E se o dado é o capital, o que é a moeda? Porque para o capital rodar, a gente tem que ter moeda, né? A moeda é o bit. Então, a capacidade de processamento do dado é o veículo dessa economia digital, é onde todo mundo aqui vive, né? Só para ter uma ideia, um estudo aqui do Wall Street Journal, de 2015, um pouco antigo, né? Não consegui achar um dado mais recente, ele fala que naquela época, 2015, imagina hoje, né? 84% do valor das empresas listadas no S&P 500 vinham dos dados. Olha que coisa impressionante. Então, dado é o novo capital. E o dado processado é um patrimônio que qualquer empresa deve ter. Dado é capital, legal, é insumo, é a fonte que gera receita. E como é que você consegue gerar receita? Pesquisa aqui da McKinsey, né, essa é um pouquinho mais recente, se não me engano, de 2019, 2020. Foi feita uma pergunta aqui com empresas líderes no mercado digital e perguntaram para eles, né, qual que é a principal fonte de receita que você consegue tirar com o dado? 78% falou que é habilitar novos serviços, 45% acreditava que o dado gera novos modelos de negócio e 30% acreditam que você consegue vender o dado, ou seja, compartilhar o dado, ou seja, fazer data sharing. Mas olha que coisa incrível, só 1/3 de fato estava gerando receita com os dados. Ou seja, dado é reconhecido como fonte de valor, mas pouca empresa consegue de fato monetizar. Por quê? O dado tem que ser enriquecido, certo? O dado bruto possui valor como um estoque, gente, está guardadinho. Aliás, tem muita gente que nem guarda o dado, né? E o primeiro passo para você conseguir utilizar esse dado é ter uma boa infraestrutura e um ambiente analítico. O dado, como qualquer insumo, né? Qualquer insumo mal processado tem pouco valor, né? E uma coisa interessante, que muito de vocês é importante ter na cabeça isso. As empresas aqui, a gente está falando aqui de meios de pagamento, certo? Vocês têm uma fonte de informação que muita gente não tem, nem o banco tem, que são as informações exclusivas. Então, gente, guardem essa informação. E quando você fala de infraestrutura analítica de dados, é o quê? O Data Lake e o Sandbox. Ou seja, é investimento. Tenha isso como oferta de valor para destravar aqui o valor dos dados, para você conseguir efetivamente monetizar eles. E, lógico,
Eu tenho um estoque de informação, guardei informação, certo? Eu tenho esse ambiente analítico, essa infraestrutura que possibilita eu conseguir utilizar essa informação. Eu tenho que ter um meio de transação. Então, não subestime a complexidade de integração. Então, tenha uma boa estrutura, uma boa infraestrutura para fazer integrações. Um bom hub, tanto de dados quanto de serviços, é fundamental. Então, a dica aqui, né? Integração. Tenha um bom arcabouço. Construa bem este hub para você, gerencie bem, ou conte com bons parceiros aqui, como a Semantics. Falando de Open Finance, né? Então, ou seja, acabei de falar que integração é fundamental, acabei de falar que dado é fundamental para você conseguir monetizar, mas tem um indivíduo aqui que facilita, ajuda as empresas, de fato, a monetizar seu dado, que é o Open Finance. Open Finance, gente, é uma coisa fenomenal, um conceito que tem toda essa relação de compartilhamento, tem toda essa relação de uso de dados. Então, de uma forma geral, não vou me estender muito aqui ao conceito, né? Então, acho que a intenção não é essa, mas Open Finance é o quê? Você empodera o usuário, nós, cidadão comum, ao quê? A permitir que empresas, naturalmente reguladas, essas empresas são uma categoria nova de empresas, o quê? Acessar a minha informação financeira. Então, ou seja, mediante consentimento que o usuário dá, essas empresas entrantes ou próprias empresas do mercado financeiro, você fala para eles, legal, você pode acessar minha informação aqui da minha conta corrente. E de qual conta? Qualquer conta. Então, ou seja, uma empresa, você pode constituir novos serviços, aí então deve ter muitas empresas já pensando, que legal. Então, você vai conseguir acessar a informação de qualquer conta. Então, o usuário fala, você pode ter informação do seu saldo, dos seus clientes. Você pode, não só isso, ter uma nova categoria de empresas que inicializa pagamentos. Então, você pode começar o quê? Fazer saque da conta dos usuários, mediante consentimento. Então, ou seja, você cria uma infinidade de possibilidades. Do ponto de vista de acesso a dados financeiros. Então, ou seja, o que antes era exclusivo dos bancos não é mais. Então, qualquer empresa que tem interesse de acessar dado financeiro, claro, tem toda uma regulação, tem toda uma estrutura para fazer isso, mas mediante esse consentimento você vai conseguir ter acesso à informação de movimentação de conta corrente, então você consegue ter uma estimativa de renda, você consegue ter você consegue inicializar o pagamento, ou seja, você consegue fazer travas de recebimento para você retirar valor e pôr valor também nas contas, você pode consolidar a informação, entre outras coisas. Então, ou seja, tanto dado quanto você montar uma operação financeira. Então, ou seja, no fim do dia, o Open Finance possibilita que empresas façam o quê? Criar uma operação financeira através de uso de APIs. E a grande vantagem é que o Banco Central atuou fortemente nisso, do quê? De pacificar, organizar essa informação e ele orquestra para você. Então, ou seja, mediante uma única integração, ou seja, lógico que são vários serviços nessa mesma integração, você consegue acessar qualquer informação financeira de qualquer banco. Então, vamos falar um pouquinho dessa visão de uma arquitetura em mais alto nível. Como é que você consegue monetizar o dado, né? Tem que ter um bom framework de integração de dados. Então, você começa aqui, tanto acesso a dados internos, então você tem aqui os parceiros, os meios de pagamento, que são fontes que geram informação, guarde essa informação. Tem outras informações, como birôs. A gente pode pegar informações abertas, como o Banco Central, e entre outros, provém essa informação que se pode integrar. Informações de mercado de capitais, que traz a informação em tempo real de juros, por exemplo, inflação, e o Open Finance. Monte essa integração de dados e conecte isso no ambiente de dados, tanto em tempo real quanto de forma histórica. E você consegue fazer o quê com esse conjunto de dados? Uma série de novos produtos, novas possibilidades de monetizar. Você pode ter o seu próprio credit score, que nem as empresas financeiras têm, porque você tem um dado que ninguém tem. Toda a metodologia de precificação de novos produtos, então você pode gerar novos produtos e ofertar isso ao mercado.
e entre outros scores que pode trazer valor, como o score de churn, ou seja, de retenção, e propensão para fazer retenção de clientes. Você pode vender essa informação para os bancos ou vender para empresas de varejo. Como eu falei, não adianta você ter o dado, você tem aqui informação, mas não tem para onde vender. Então, tem a outra ponta final. Tenha também a integração aqui da ponta final. Com o próprio Open Finance é uma possibilidade, certo? Então, que você pode gerar produtos aqui em cima do Open Finance. Você pode também montar operações de crédito, com registro, securitizadores e custodiantes. E por que não, bolsa de valores? E, através do Open Finance, você consegue fazer o quê? Uma série de outras produtizações, como eu falei, né? Como cash-in, ou seja, entrada de recursos, saída de recursos, criar novos produtos e até, por que não, você pode ser um hub para gerar contas, abertura de conta. Vamos pegar aqui o exemplo como sendo uma operação de crédito, vamos tangibilizando essas possibilidades de uma operação de crédito. Então, tem o teu dado interno. Tem o teu dado interno, as informações que você pode adquirir aqui do seu meio de pagamento, ou outras fontes que você tem aqui internamente. Combina com a informação do birô. Você pode cruzar com o score do próprio birô. Tem em mãos informações abertas de outras fontes, você pode fazer parcerias de dados também. Junte isso com a informação de mercado, market data, taxa de juros. Então, com essa informação, por exemplo, você pode criar um score de crédito, pegar a informação de dados do CDI, por exemplo, e falar que a operação, o que custa aquele certo recebível, ou aquela operação de crédito, é uma taxa CDI mais um spread para cobrir o risco. Então, é importante ter essa informação. E, óbvio, as informações Open Finance. Juntar tudo isso, se acumula essa informação em histórico. Com histórico, você vai lá e calibra o seu modelo de crédito. Junto com isso, uma modelagem de preços. Tem em mãos o dado em tempo real, porque com esse conjunto você conecta aqui, você consegue qualificar qualquer operação de crédito. Qualificando a informação, você faz toda a transação financeira, começando aqui, na qualificação do recebível, qualificação dos seus créditos. Tem aqui na mão o Open Finance para que você consiga, de fato, operacionalizar, fazer a entrada e saída dos recursos e faz o processo de abertura de conta. Então, ou seja, através do uso de uma integração de dados, através do uso de um ambiente de dados e ambiente analítico, você consegue, integrando com o ambiente de integração financeira, gerar um processo de monetização da sua informação. Então, em resumo, dado é o maior patrimônio da economia digital. O dado, gente, possui um grande valor em estoque. Mas se você não conseguir montar isso aqui dentro de uma infraestrutura que possibilite você, criar inteligência, montar esses motores de inteligência, e 2, ter um caminho que você consegue, de fato, transacionar, ele tem pouco valor, não é possível monetizá-lo. E, felizmente, o mercado financeiro é terreno fértil para essa monetização. Você tem vários veículos, né? Então, antigamente, tipicamente, você tinha o quê? Você tinha que recorrer, o banco detinha informação, o banco detinha toda a forma de capitalização e tinha a forma do quê? De fazer captação. Hoje, você tem N formas de você fazer captação. É só saber como é que você conecta esses pontos. Mas o mais importante é que o dado é teu. O dado é da empresa e o dado é do usuário. Esse dado é exclusivo, que nem o próprio banco tem essa informação, né? E, é claro, essas integrações e o Open Bank ajuda muito, peça fundamental para acelerar essas operações que hoje não são bancárias. Ou seja, é possível, através dessa arquitetura constituída aqui, que eu mostrei para vocês, tornar qualquer operação que hoje não é financeira, uma operação financeira em poucos meses, eu diria. Ok? Então, é isso que eu tenho aqui mais alguns segundos, mas aqui eu encerro a minha fala, então. Obrigado.